Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O ano é 2020. Feliz ano novo, meu irmão, minha irmã. Vem com a gente, tem muita coisa boa pra nós. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Feliz ano novo, feliz tudo pra você. Deus vai te surpreender, meu irmão, pode acreditar. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe o céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Oh, oh, oh. Vem comigo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mas agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir maravilhas Ele quer realizar em ti. Realizar, realiza, realiza, realizar em ti. Realiza, 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 realiza em ti. Bem-vindo ao PHN 2020. Maravilha! Que alegria, que alegria, que alegria. Bem-vindo, banda, bem-vindo, banda. Ano 2020, ano novo, vida nova, tudo novo, projetos novos, muita coisa linda, maravilhosa para acontecer. E você tem que ter uma visão, primeira visão, hein? Uma visão realista. Depois, uma visão progressiva, escalonada, de degraus, né? Vai melhorar. E, finalmente, uma visão otimista, tá bom? E o Brasil é esse. O Brasil, a minha vida, a igreja, né? A humanidade, é assim. Primeiro temos uma visão daquilo que é o real. Depois, naquilo que pode vir a acontecer. Os armários se encherem, os pátios se esvaziarem, as fábricas começarem a produzir empregos novos. E depois, finalmente, a visão de um otimismo maravilhoso para o nosso país, tá bom? Para a tua vida, para a igreja, para tudo isso, meus irmãos. Desde já,
Que 2020 seja um ano maravilhoso para todos nós. E agora, nesse mês de janeiro, vamos recordar aquilo que de melhor aconteceu em 2018, aqui no PHN. E o primeiro testemunho, olha, 2018? Não, 2019. Pulei um ano, né? Em 2020, recordaremos o que de melhor aconteceu em 2019 na nossa vida. Abraço a toda a equipe, de maneira especial ao Léo, um grande cinegrafista. Aqui é o melhor que nós temos, the best Léo, tá legal? Gente, agora nós vamos recordar, primeiramente, 2 testemunhos nesse primeiro bloco. O testemunho do nosso querido Ricardo Rezende, que é um seminarista aqui da Canção Nova. Poxa, a história dele é maravilhosa, fantástica, uma história de vocação, superação. E o segundo testemunho é a Tainá. A Tainá Azevedo faz parte de uma comunidade maravilhosa lá em Pernambuco. Ela é novinha e prega desde os 13 anos de idade. 2 vocações, 2 chamamentos de Deus fantásticos. Um, sacerdote. O outro, uma leiga. Uma pessoa que evangeliza usando todas as suas forças, o amor pela igreja. Não é bonito ver isso? Para que você que está de férias, seja no campo, na praia, na cidade grande ou na sua própria casa, para você se encher de esperança para o mundo melhor. E o mundo vai ficar melhor. Mas para isso, lembre-se, desde esses primeiros dias do nosso mês de janeiro, visão realista, depois uma visão escalonada, de degraus, gradativa, e depois, finalmente, uma visão otimista de todas as coisas. Você vai melhorar, o Brasil vai melhorar, a nossa igreja vai melhorar, a nossa vida vai melhorar, e eu não tenho dúvida disso. Por favor, não deixe essa dúvida entrar no teu coração. Você vai vencer as drogas, você vai vencer a prostituição, a promiscuidade, você vai vencer o câncer, você vai vencer a depressão, você vai vencer, como aquele cego disse, aliás, como aquele leproso disse: se queres, tens poder para limpar-me. Deus quer o teu bem e Ele tem poder para isso. Se entrega, se entrega. Ó, esses 2 testemunhos irão nos ajudar. Minha equipe preparou para vocês o melhor de 2019. Renata Black, minha linda irmãzinha, ela deu o melhor dela para nós, viu? A Dani, nossa produtora, deu o melhor dela para nós. Então, com vocês, os 2 primeiros testemunhos desse resumão de 2019. Segue o testemunho pra gente, vamos lá. Comecei a ir para as baladas, amizades de trabalho, indo para as baladas lá nas noitadas, ficando com 1, 2, né, beija 1, beija 2, mas aquilo não saciava, porque balada de São Paulo, acho que hoje já está universalizado isso, né, em todas as baladas, então ninguém é de ninguém, vamos dizer assim, né, então você chega, já pega a mina e já vai saindo, ficando com ela, mas isso não preenchia. E eu ia embora para casa, às vezes ouvindo voz, às vezes saía mais cedo. Por quê? Porque eu experimentei droga, às vezes usei no meio dos meus amigos, bebi, mas eu não era aquele tipo de cair, de se jogar, então eu mergulhei mesmo, mas no dia seguinte estava no meu trabalho. Então eu achava que eu estava bem na fita, vamos dizer assim, né? Estava conseguindo controlar a coisa. Controlar a coisa. E nesse meio tempo, eu comecei, no meu trabalho, eu recebi uma promoção, e uma moça lá no trabalho, ela começou a ter surtos, dizendo que numa outra vida eu fiz mal a ela, que ela ia perder o filho dela, e foi um escândalo. Pirou total. Nesse momento, eu procurei um médico, porque também nas baladas, às vezes, voltando para casa, aquela angústia, ele me deu um medicamento para tomar, que era para ansiedade, e depois que eu comecei a tomar o medicamento, eu comecei a ter formigamento na língua, sono súbito, esquecimento, e eu pensava que o remédio ia combater este mal. Até que um dia eu estava muito cansado, tinha vindo da balada no domingo, não tinha ido para casa, tinha saído do serviço, eu encontrei uma galera, aí eu falei, não quero trabalhar. Aí um amigo falou assim, vamos fazer assim? Nós vamos para o médico, lá eu entro no seu lugar e você entra no meu, e eu consigo o atestado para você. E aí chegando, ele conseguiu, na verdade, 3 dias para mim, eu consegui. Você era mais perto. Eu consegui 15 dias para ele, e ele conseguiu 3 dias para mim. E neste momento, eu fiquei mais assim, atordoado, fomos para a balada, depois na quarta-feira de manhã, não, melhor, quinta-feira de manhã, quinta-feira de Corpus Christi, fui para o trabalho, saí, fui para casa. Chegando em casa, tomei o remédio que esqueci de tomar de manhã,
Liguei para um amigo meu, melhor, um amigo meu me Você ligou tomou primeiro. o remédio da manhã e da tarde E da junto. tarde, isso. Tomou uma dose cavalar. Isso. E um amigo meu me ligou, Rodrigo Silva, dizendo que estavam rezando o cenáculo mariano naquele momento, intercedendo por mim, se eu não queria ir. Aí eu fui muito mal criado com ele. Falei, não, desliguei o telefone e foi me dando um medo, uma angústia, uma sensação de morte. Liguei para um amigo meu, Jonas. Comecei a falar com ele. Naquele momento eu comecei a ter a primeira convulsão. Caiu o telefone, ele ligou no celular da minha mãe. Minha mãe correu às pressas no quarto, pediu ajuda na rua, porque meu pai estava trabalhando. Me levaram para o hospital. E eles me contando, Dunga, que não deu tempo nem de tirar eles de dentro da sala do hospital na hora que foram me dar o primeiro choque. Eu só lembro que a médica dizia que eu era jovem demais, que eu tinha força para aguentar. E depois, ali naquele momento, tenho certeza que é o momento que eu tive o primeiro choque, né? A primeira parada cardíaca. Então, eu tive 3 paradas cardíacas, inúmeras convulsões, passei por 3 hospitais, no último fiquei em coma. Os médicos chamaram minha mãe, meus pais, e disseram para eles se prepararem, porque, diante deste quadro, normalmente a pessoa morre, ou fica em estado vegetativo. Se voltar por um milagre, ela fica com alguma sequela. Então, ela fica retardado, o termo é esse mesmo, né? Ou em estado vegetativo. E minha mãe ali falou, não, você prometeu salvar a vida do meu filho, você prometeu salvar vidas. E ela se tocou que ele era incapaz de salvar a minha vida. Ela correu até uma Nossa Senhora e disse, mãe, que tem lá no hospital, tem no hospital, né? Ela falou, mãe, você conhece a dor de uma mãe. E o seu filho tem um plano para o meu filho, então deixa ele viver. Eu vou fazer uma promessa de que, se ele voltar, ele vai tirar o piercing. Olha só. Minha mãe, uma atitude humilde, uma oração humilde. Eu acho bacana essas mães, e nós também, claro, né? O tipo de negociação que muitas vezes a gente faz com Deus, né? Ó, se o senhor resolver a minha vida, se o senhor virar a minha vida, eu tiro o piercing. Ou eu tiro o piercing do meu filho. Tem mãe que faz promessa para o filho cumprir, inclusive. É a casa da minha, né? Deus, nessa hora, ele deve olhar para nós e deve dizer assim, meu Deus, meu eu, ai meu eu do céu, né? Que negociação mais furada, né? Mas mesmo assim, Deus que nos ama tanto, ele estende a mão. Quer dizer, naquela hora, está vivo aqui, claro, não morreu. A coisa começou a dar certo. Mas também, depois que eu passei por essa situação de saúde, eu comecei a ter problema novamente. Então, eu estava tendo dores estomacais e já num novo trabalho, fui ao médico, fiz todos os exames possíveis e ele, até que um dia, lá no Tatuapé, ele disse assim para mim que nós íamos fazer agora o exame de HIV porque não tinha sentido. Eu sentia aquelas dores, ter febre. Às vezes, eu ia dormir na casa de amigos para meus pais não ficarem sabendo, porque não ficarem preocupados. E aí, saí daquele dia do consultório, cheguei num ponto, ali comecei a chorar. E ali eu me ajoelhei no ponto. Não tinha feito o exame ainda. Ainda não tinha feito exame. É uma possibilidade de detectar, para fazer um diagnóstico. Isso mesmo. Então, Quer porque dizer, já tinha feito vários. Só que a possibilidade já pirou. Nossa Senhora. Graças a Deus, não tinha nada a ver com AIDS, nada a ver com isso. Mas eu precisava fazer uma cirurgia. Entrei para a cirurgia. Lembro que até estava na TV Canção Nova, horário do texto. Fui para a mesa de cirurgia, só deram anestesia local e eu comecei a ter início de parada cardíaca de novo. E foi um caos, me levaram para a semi-UTI, chamaram a equipe médica ali, não se resolveu, me deixaram um pouco ali, um médico, aí me contando depois, porque eu voltei, né, no consultório, eu, minha mãe, e ele dizendo que estava tudo certo, os exames, tudo estava certo. Então, não tinha por que eu estava vivendo aquele quadro. E ele rezou por mim. Ele é da Igreja Católica Oriental. Então, ele rezou por mim e ele disse que depois que ele rezou por mim, eu voltei. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu não vou te dar medicamento nenhum. Porque ele perguntou, antes de tudo, né? Você pratica alguma religião? Eu falei, eu sou católico, mas não praticante. Ele falou, então eu não vou te receitar remédio nenhum. Eu vou te dar para que você volte para a sua religião, porque o seu problema não é físico, é espiritual. E eu saí dali decidido. Então, saí dali decidido, voltei para o grupo de oração, de segunda a segunda. Ali, assumi a minha identidade. Quinta-feira, adoração todos os dias. Aí eu comecei a ir para a missa todos os dias, me aprofundar na espiritualidade. Neste momento, conheci uma jovem que fazia caminho para a Canção Nova, a Elisângela.
E detalhe, tinha vivido uma experiência com o meu bispo, numa ordenação sacerdotal, dele falar assim: meu filho, deu um tapa, Dom Fernando, legal, que também fez parte da vida do Padre Jonas. Ele foi e falou assim: ó, meu filho, dê a sua juventude para Deus. A Tainá já é uma realidade na vida missionária. Ela é missionária. Tainá prega, já esteve aqui na Canção Nova várias vezes, estará conosco no PHN desse ano. E é interessante, porque tão jovem já foi chamada por Deus e ainda tão jovem já é uma realidade missionária no nosso país. Mas vamos começar a conhecer como é que foi esse encontro. Como é que é um encontro pessoal com Deus, Tainá? Aos 11 anos de idade. Como é que isso acontece? Olha, é difícil falar. Mas eu lembro bem, assim, eu estava no encontro na comunidade e durante aquela adoração eu estava lá no meio e quem estava conduzindo falou: quem quiser ter uma experiência com Deus, ajoelha que você vai ter uma experiência com Deus agora. E eu já tenho uma realidade, família cristã, católica sempre, minha infância sempre foi isso. E naquele momento eu ajoelhei e ali eu fui batizada no Espírito Santo e chorava aquela coisa, né? Aquele choro, com né, catarro, tudo, gente, chorado. E ali eu Uma orei. criança chorando. É, uma criança, imagina, eu com 19 sou desse tamanho, imagina com 11. Um nenê, né? E tava ali, chorava e orava em línguas. E daqui a pouco eu percebi que realmente eu estava sentindo algo diferente e foi ali que tudo começou. Agora, para aquele jovem entender lá em casa, pô, mas quer dizer então que ela se converteu com 11 anos, tem 19, prega no Brasil todo, prega fora do país, nunca entrou em crise, nunca teve vontade de fazer isso, de ir para balada, de pecar. Nossa. Como é que foi isso? Porque você foi chegando aos 14, aos 15, aos 16. Como é que foi esse processo? Olha, Dunga, difícil, hein? Não pecar é difícil. Mas eu lembro que quando eu entrei pro ensino médio, nossa senhora, aquela realidade, né, e a pressão das pessoas e dos outros jovens. Ah, você não vai pra balada, você não vai, sabe, ficar com os meninos, você não vai beber. E tudo isso ia gerando dentro de mim muitas crises. E às vezes até eu escondia quem eu era, assim. Né? Muitas vezes eu não falava literalmente que eu era batizada no Espírito Santo, em tudo que eu acreditava. Mas é inevitável, né? E foi muito difícil, e é difícil hoje. Atualmente eu estudo faculdade também, então, para mim, todos os dias é bem difícil, mas é o PHN, né? Por hoje não, e acho que só temos o hoje, então eu coloco na minha cabeça, só tenho hoje. Eu não penso muito no que vai acontecer amanhã, mas eu tento ser fiel a ele hoje. Então, é assim que eu tenho vivido e tentando enfrentar essas crises. Mas crise sempre tem, hein? Lembrando que crise, gente, no grego significa peneira, né? Nossa. Então, que você, quando está passando por crise, na verdade é a vida te peneirando. O que acontece com a peneira? Por exemplo, esses dias tinha um pedreiro lá em casa que ia fazer um reboque lá, um reboco, né? E ele dizia assim: Dunga, compra meio metro de areia médio fina, né? Que eu vou peneirar aqui. Ela vem um pouquinho mais pesada. Aí eu fiquei observando aquele homem ali peneirando aquela terra, aquela areia, aliás, e aí o que ficava na peneira, ele jogava fora. O que passava era o que ele iria usar. Peneira. No grego, a palavra crise quer dizer peneirar. Então, quando você disser para você mesmo: nossa, eu estou passando por uma crise, louve a Deus, porque é a grande chance de você peneirar. O que é bom vai ficar, o que é ruim é a grande chance de você mandar embora. Então, louvado seja Deus pelas crises que nós enfrentamos. Quando é que você começou a sentir o chamado para ser missionária? Então, ali em meados dos 13, né? Foi quando eu realmente decidi. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Mas com 13 anos, ninguém ia dar moral, né? E na minha paróquia, escondido do meu tio, escondido da minha mãe, de todo mundo, eu pedi ao padre para fundar um grupo jovem. E o padre Elias, um abraço para ele, inclusive. E ali ele deixou eu fundar o grupo jovem e eu precisava escolher alguém para pregar no grupo jovem. E como eu sou corintiana, eu me escolhi, né? Falei, não sou boba. Então eu falei, não, vai eu mesmo. Nunca tinha pregado na vida. E ali eu preguei. 6 meses depois, Dunga, eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro, 2013. 13. E ali, vendo aquele tanto de gente, o Papa com o discurso da igreja em saída, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu vou fazer.
Mas eu não imaginava que ia acontecer tudo isso, não. É legal isso aí, gente. Aos 13 anos de idade, você também pode tomar grandes decisões na sua vida, desde que seja conduzida através do Espírito Santo. O Espírito Santo pode levar você a lugares onde você talvez já tenha sonhado, talvez já tenha imaginado, mas nunca pôde ou quis ou teve a ousadia de admitir que seria uma possibilidade. Mas existe aí dentro de você, assim, sinais claros de uma vocação, mas que tem que ser fecundada pelo Espírito Santo de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a Tainá. Tainá, você com 13 anos, então, foi à Jornada Mundial da Juventude, no ano 2013, né? E ali, falou, eu quero ser missionária. Eu quero ser missionária. Toda vez que eu já fui em várias, né? Fui em seis jornadas mundiais. A primeira que eu fui foi em Roma, no ano 2000. E no final daquela jornada, o Papa João Paulo II disse: voltem para os seus países, sejam o que vocês são e coloquem fogo naquele lugar, né? Para onde vocês estão voltando. O que daquela jornada você tomou para a sua vida como uma palavra assim, de ordem para você? Então, na JMJ Rio, ia acontecer a jornada em um campus da fé, nomearam. E aí aconteceu que choveu lá no Rio de Janeiro e a vigília acabou sendo em Copacabana. E aí o Papa foi fazer o discurso da vigília e ele falou: a gente não precisa do campus da fé, porque vocês são o campo da fé. E naquilo que o Papa falou aquilo, eu lá em Copacabana, eu sabe, um estralo, eu sou o campo da fé. E foi essa palavra determinada, assim, que eu saí dali e eu cheguei na minha cidade, eu falei, eu sou o campo da fé, eu sou o campo da fé, eu sou o campo da fé, eu tenho que ser o campo da fé. E foi essa palavra que me determinou, sabe? Eu não preciso, o Papa falou, vocês não precisam de nada, é vocês, é sobre vocês e Deus. E ali eu falei, agora, é hoje, e foi ali que eu decidi, sem saber o que ia acontecer, mas eu disse sim, né? Você teve algum momento na sua vida, já chegando aos 19 anos, puxa, eu estou perdendo meu tempo, devia estar curtindo a vida, bombando por aí, estou aqui nessa de Deus. Teve essa dúvida? Não teve? Como é que foi? Teve, tem, eu acho que terá, né? Eu acho que o medo é porque as pessoas ficam muito cobrando, né? E algumas pessoas da família também, outros amigos. Tainá, você está perdendo a sua juventude? E sempre essa pergunta, você está perdendo a sua juventude? E eu sempre tinha esse medo, será que eu estou perdendo minha juventude? Será que vai passar e eu não vou curtir, não vou aproveitar? Mas é sempre quando eu estava em intimidade com Deus, sabe, Dunga? E até eu sou devota de São João Paulo II, e quando eu escutava o que ele falava para os jovens, eu tinha convicção que eu não estava perdendo a juventude, mas eu estava ganhando. E é bíblico, quem perde, ganha. E isso é a dinâmica do reino, né? Então, quando você começa a entender o pensamento de Jesus e o que Jesus falava, teve um momento que ele virou para os discípulos e ele falou, vocês também querem ir embora? Porque era dura as palavras dele. E Pedro disse, para onde irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, toda vez que o medo vem, é isso que eu falo. Eu até olho para o lado, olho para trás, mas eu falo, para onde eu vou? Literalmente, eu acho que eu não tenho mais para onde ir. Eu me encontrei. Então, Deus está falando para você, jovem, agora. Se não você, quem? Se não agora, quando? Então, é você. Levanta logo desse sofá, faz alguma coisa, pergunta para Deus, cria intimidade com Ele, e Ele vai te dar estratégias para realizar o seu chamado. Porque Deus é Deus, né? Então, se Ele chama, Ele é capaz de cumprir a obra. Então, você que é jovem, não tenha medo. Por mais que as pessoas não acreditem em você, como foi comigo. Quando eu comecei com 13 anos, ninguém acreditou, mas eu persisti. Tive medo, chorei, caí, levantei, persegui o alvo, e hoje eu estou aqui realizando um sonho ao lado de uma das maiores referências jovens do meio católico hoje para o mundo, que é o Dunga. Eu nunca esperei, sempre assistia o PHN de casa. O Dunga teve a experiência com Deus antes de eu nascer até. E tá aqui hoje, do lado do Dunga. Isso é a prova viva que é possível você ser jovem e fazer as palavras de Santa Catarina de Sena ser real na sua vida. Jovens, se vocês forem aquilo que Deus quer, vocês irão colocar fogo no mundo. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Vou confiar. O sol vai se pondo,
e mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu a aliança eterna. O amor não dá para explicar, faltam palavras para falar ao coração. O amor não dá para explicar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. Acredite, esse amor pode curar. O amor pode curar, o amor pode curar. Não apresentei a banda no primeiro bloco, né? E sempre é bom, já que a gente vai ter um ano cheio aí de muita coisa linda. Nos teclados, ele, Cleuber, grande Cleuber. Acertei, né, Cleuber? Comecei o ano bem. Chamei tanto o Cleuber de Clayton. Mas o Cleuber, excelente músico, maravilhoso. No baixo, ele, lá da cidade de Pindamonhangaba, Maurício, que tinha o apelido de Maurício Mau Mau, mas depois começou a tocar com a gente. Agora, por favor, você de Pinda, chame-o de Maurício Bem Bem, tá bom? Maurício do Bem, muito legal. Na bateria, ele, um dos primeiros bateristas, ele foi o segundo baterista do Ministério Canção Nova, João Marcos, mais conhecido como Chicrinha. E hoje no violão, ele que está há 30 anos junto comigo, 30, brincadeira, Rinaldo Rosa, meu arranjador oficial. Vem trabalho novo aí, gente. Se Deus quiser, trabalhão maravilhoso, tá bom? Ainda nesse janeirão estamos trabalhando muito esse novo trabalho. Vai ser um EP fantástico, aguarde, tá legal? Gente, seguinte, olha só o que a gente preparou para você. Depois do testemunho aí do Ricardo e da Tainá no primeiro bloco, agora nós teremos o Flávio, aliás, a Flávia Almeida. Flávia Almeida, é o seguinte, ela cresceu longe do pai, né? Sem a presença, aliás, do pai na vida dela. Claro que isso gerou muita carência e muitos erros, mas não tem nada que Deus não possa curar. Não tem nada. Tem nada que Deus não possa dar assim um toque de restauração na vida dessa pessoa, tá bom? E o outro testemunho é do nosso querido Samuel Miranda, de Pindamonhangaba, minha cidade. Quem o entrevistou foi o Peter, né? Você sabe que às vezes que eu estou peregrinando, numa missão mais extensa aí fora do país, o Peter ou o Thiago Tomé me substituem aqui no programa. Desta vez foi o Peter, e ele entrevistou como o Samuel, ele venceu as drogas. Isso é maravilhoso. Então, meu irmão, para você agora nesse segundo bloco, deixe-se contagiar com a superação dessas duas pessoas. Quem sabe você seja o próximo a passar por essa experiência com Deus e depois vir aqui, ainda em 2020, dizer o que Deus fez na sua vida. Vai dar certo. Acredite. Tá legal? Segue o testemunho aí para nós, vamos lá. Querida, vamos começar a contar a sua história, né? Vamos. Que é uma história de superação, principalmente na área afetiva da sua vida, no seu equilíbrio da sua sexualidade. Mas como é que era a infância? Vamos entender a vida
da Flávia lá na infância. Conta um pouquinho para nós dela. Conto. Então, o meu pai, como eu disse, né, ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, né? Tenho poucas, aliás, 3 lembranças dele. E então minha mãe, jovem ainda, né, ficou viúva com 6 filhos menores de idade. E daí a gente foi crescendo na dificuldade, né? Até porque nós morávamos na roça, então era bem difícil mesmo a situação e tudo mais. E daí nós fomos crescendo. Né? A minha mãe, ela nunca deixou faltar nada para nós, embora a dificuldade. Mas aquele carinho, aquele pegar no colo, aquele sentar, vem aqui, filha, aquele afeto, eu não tive. Né? Depois, muito... Não teve porque ela teve que desenvolver Sim. a função de pai e mãe. Com certeza. Ela teve que se desdobrar para poder cuidar de você. É você e mais alguém? Sim, são eu e mais 5. Não. Então, Era 6 somos filhos 6. e sobrou para tua mãe. Sobrou. Ou seja, ela teve que realmente fazer de tudo para poder manter vocês. Sim. Né, eu tinha uma carência paterna gigantesca, né, não falava para minha família, não falava para minha mãe, até porque a minha mãe, ela não tem como você dar aquilo que você não tem. Né, e a preocupação da minha mãe era colocar comida na mesa. Essa era a forma de amar da minha mãe. Né? Só que eu só fui entender isso depois de anos depois, né? Muito tempo depois. Mas era a forma da minha mãe me amar. Então, com essa ausência, eu fui tendo interesse por alguns meninos. Né? Mas o que eu queria com tudo isso? Era o abraço do meu pai. Em um determinado tempo, né, da minha vida, eu comecei a me relacionar com homens muito mais velhos. Né? Eu tinha 13, me relacionava com homens de 30, 28. Então, assim, né, o dobro da minha idade. Né? Mas por essa questão mesmo paterna. Mas aquilo que você falou, morava na roça, não tinha acesso a nada, a nada. É mato e morro, onde minha mãe mora. Se olhar, é mato e morro. Então, mas através de revista, através de livros, né? Um traz aqui, outro trouxe ali, e eu fui lendo e fui tendo essa curiosidade, até o ponto de eu ter perdido a minha virgindade muito nova. Né? Isso foi um choque, né? Até porque a minha mãe descobriu depois. E a minha mãe, ela disse algo muito interessante. Ela falou assim, filha, você perdeu aquilo que é de mais precioso. Só que ninguém falou para mim que aquilo era precioso. Né? Também não culpo a minha mãe por isso, né? Devido à criação dela, mas ninguém explicou para mim que aquilo era precioso. Quando você se lembra que mesmo diante da ausência do seu pai, Deus preencheu esse buraco imenso, né? Esse espaço que estava oco, vazio. O que você pensa, o que você sente, o que você louva? Eu sou muito grata, né? Muito feliz. Quando eu olho, eu falo assim, nossa, quem é aquela menina, né? Que aos 8 anos começou uma masturbação, acarretou 14 anos, mas hoje eu vivo diferente. Hoje eu busco viver a castidade, vivi a castidade no meu namoro, algo que né, na minha cabeça era impossível. Imagina uma pessoa que também teve alguns relacionamentos com homem casado, né? E viver a castidade depois, apesar que também isso já era um sonho do meu coração, um desejo de me casar, e eu achava que eu não ia, né, ninguém mais ia me querer. Como é que é o nome do seu esposo? Rafael. Quando vocês eram namorados, ele sabia de toda essa história passada sua? Sim. E o Rafael está aqui? Tá. Cadê o Rafael? Rafael tá. Rafael, levanta a mão, mostra o Rafael para mim ali, ó. Só mostra o Rafael, porque, bom, com esse nome, né, Rafael, né, é um anjo, né? Porque, na verdade, o que nós precisamos hoje também, além de boas amizades como todos os seus amigos que te ajudaram, são de pessoas honestas como o Rafael. Rafael, quero te dar parabéns, né? Porque mesmo sabendo da história da sua namorada, uma história de experiências precoces na sexualidade, de feridas, né? Mas existem homens ainda jovens, mas que eu posso chamar de homens para valer, que respeitam, né, a história dessas pessoas, que respeitam, que entendem que Deus colocou aquela pessoa na vida dele e ele na vida daquela pessoa para curar. Então, eu peço isso para que na sua vida, jovem, você que é menina,
você que é rapaz, que Deus coloque verdadeiros anjos na vida de vocês, na condição de amigos, também na condição de futuros namorados. Queria que você, olhando para aquela câmera ali, mandasse um recado específico para aquela menina que está te vendo agora e que foi muito magoada, muito marcada, muito machucada na sua sexualidade, que hoje vive uma sexualidade totalmente confusa, né, desregrada, promíscua. E ela está vendo o programa. Sei lá, onde que ela está, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Japão. Mas alguma coisa fez com que ela ligasse a televisão e te visse hoje. Então eu queria que você desse um recadinho para essa menina, essa mulher. Não sei quantos anos ela tem, mas ela vai ouvir da tua boca agora alguma coisa que vai ser muito importante para a vida dela. Olha para ela lá e fala com ela. Isso, Dunga, você falando, me recordou aquilo que a minha mãe disse. Preciosa. Você, menina que está se sentindo talvez um lixo, assim como eu me senti. Você é preciosa aos olhos de Deus. Você tem jeito sim. Talvez você já tenha desistido da sua vida. Talvez você já desistiu de tudo. Mas tem jeito. Na minha história teve jeito a partir de uma decisão de vida. Precisa compreender que é o necessário, Deus ele vai fazer a parte dele, a partir do momento que eu deixo Deus agir na minha vida e tomo uma decisão de querer ser diferente. Na minha história foi assim, eu desejava ser diferente, precisei trilhar caminhos para que essa decisão se concretizasse na minha vida, porque eu dei o passo. E Deus ele fez, Deus ele mudou a minha história. Hoje sou muito feliz, casada. Jamais imaginava que eu ia casar um dia, até porque como eu tive uma sexualidade destruída, na minha cabeça nenhum homem mais ia me querer na face da terra. Mas o Rafa ele foi essencial na minha conversão também, naquilo que eu queria viver, naquilo que eu quero viver, que é buscar o céu, a busca pelo céu. Então, confesse. Vai ao sacramento, busque o sacramento, aliás, procure ajuda, e é isso. Né? Você é preciosa, tem jeito sim. Na minha história teve jeito, na sua também tem. Então vamos conhecer o Samuel. Como era a família, pais, pai, mãe? Nós somos assim, três irmãos, né? 3 homens, e minha irmã Cláudia, né? Que é esposa do Ditão. Meu pai, que é militar, hoje é reformado. E minha mãe, que era de casa, né? E nesse contexto da nossa família, tinha um tio que morava com a gente, que era irmão da minha mãe, que fazia a família junto com a gente, né? Com o correr do tempo, como você falou, né, a gente vai experimentando algo na vida que a gente precisa preencher um vazio. E nessa trajetória da minha família foi muito complicada, porque, como meu pai é militar, meu pai foi um cara muito agressivo, né? Tanto com a minha mãe, com a gente, filho, né? Com meu tio. Esse meu tio era homossexual, então ele morava com a gente. Então, quando meu pai ia para o trabalho, eu criança percebia, quando meu pai ia para o trabalho, meu tio entrava com os homens dentro de casa. Então, quando meu pai voltava do trabalho, tinha as confusões. E eu percebia que ali eu via agressividade, né? Tanto verbal do meu pai. Que idade você tinha, Samuel? Eu tinha 5, 6 anos de idade, quando eu comecei a ver... Já no meio dessa confusão, né? E aí a gente foi crescendo num ambiente pesado, né? Porque como meu pai era uma pessoa muito agressiva, então para meu pai assim, para resolver, batia. Então a gente também sofreu muito com meu pai nessa questão, né? Eu, minha irmã, meus irmãos, muita violência do meu pai com a gente. E isso foi me revoltando. Até um dia que depois mais para frente a gente vai tocando no assunto, né? Quando eu for chegar na questão quando eu fui para a fazenda. Eu estava com 5 para 6 anos. E aconteceu uma coisa muito grave comigo, que me doeu muito. E eu voltei para casa correndo, porque a pessoa que tinha feito algo comigo, e eu não queria que fizesse mais. E eu dei um chute nela e saí correndo. Nesse correndo, tinha um garfo, aquele de pegar grama, de pegar capim, e eu não vi, chutei e furou minha perna. E eu cheguei em casa, contei meu pai que assim, tinha sido 2 rapazes que tinham feito maldade comigo, e eu não queria, e eu chutei e saí correndo. Para não falar que a pessoa que fez... que eu não sabia o que estava acontecendo também na época, né? Não sabia o que era aquilo. E aí meu pai, sentado no sofá, me deu um chute.
E ali meu pai acabou para mim porque ele falou assim, você é um mentiroso. E aquilo me doeu muito. E aí eu comecei a perceber depois que eu fui para a fazenda, que eu entrei numa vida com Deus, que eu comecei a perceber que quanto eu era mentiroso. E a mentira foi crescendo junto comigo. A partir desse momento que meu pai me chutou, né, que eu caí do sofá, e eu falei, pensa comigo, ele para mim acabou. Como pai, para mim acabou. Já foi entrando no tráfico de droga. Com 20 anos eu fui preso, né? Não cheguei para uma cadeia, mas eu fui para a delegacia. E nessa delegacia, como eles sabiam, o delegado sabia que eu era filho que meu pai chamava Miranda, né? Chama de Miranda, sabia. Falou, você é filho do Miranda? Eu falei, sou. Então a gente não vai fazer nada com você. Mas eu fiquei das 2 da tarde até as 11 da noite algemado, num banheiro. Deram um sustinho bom em você. Deram um susto legal em mim, viu? Apanhei assim como um cachorrinho vira-lata de rua, cara. E aí meu tio, que era homossexual, ele era redator do jornal. E meu nome saiu no jornal da cidade. E ele ligou para minha irmã e falou, olha, aconteceu isso com o Samuca, né? Ele chamava de Muca, me chamam de Muca. Aconteceu isso com o Muca. E meu pai veio para Pinda, ele morava em São José dos Campos, já estava separado da minha mãe, já tinha casado com outra mulher. E ele falou, vou levar você para morar junto comigo. Foi aí onde que eu falei, no ódio, falei, vou fazer da tua vida um inferno. Aí eu fui morar com meu pai, ele tinha uma empresa em São José dos Campos, né, de reciclagem. Trabalhei com ele, mas eu de noite comecei a estudar, voltei ao estudo, porque eu parei na 6ª série, já com 20 anos não estava estudando mais. E aí eu comecei a envolver já com cocaína, né? Já comecei a vender cocaína também em São José dos Campos, a cidade que eu fui morar com ele. E aí fui me envolvendo cada vez mais. Então, eu passava as noites nas favelas, vendendo droga e transportando droga para o pessoal de poder aquisitivo maior, né? Que não queria ir na favela buscar droga, então ligava e a gente ia entregar. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a experimentar o crack. Com 26 anos, eu comecei a experimentar o crack. Foi aonde que eu me afundei, cara. Tipo assim, tudo que meu pai construiu assim, durante 10 anos, que é a empresa que tinha, e tipo assim, 3 anos, 4 anos usando crack, eu fui acabando com tudo. Tive um relacionamento com uma moça, né? Nesse relacionamento eu tenho um filho hoje, que amanhã vai completar 18 anos. Né? Meu filhão Ítalo, te amo, filhão, parabéns, que Deus te abençoe. E aí, num dia eu estava usando droga, estava usando crack, já estava 3 dias fora de casa, e já estava separado da mãe do meu filho, ela passou de carro e me viu. Cara, ela veio com meu filho no meu colo, e eu sentado na calçada, já sem tomar banho 3 dias, sem trocar de roupa, e meu filho estendeu o braço para mim, pai, aquilo foi para mim, sabe, tipo, putz, eu não estou acabando com a minha vida, cara. Eu estou acabando com a minha vida, com a vida do meu filho, pô. Eu estou sendo até pior do que o meu pai, passou na minha cabeça, né? Eu nunca bati no meu filho, mas eu estou sendo pior. E eu não tive força para levantar da calçada para abraçar meu filho. E aí a mãe dele falou, o que você quer fazer da tua vida, cara? Eu entrei no carro, tinha um carro na época, entrei no carro, cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso me internar. E o Ditão conhecia a Fazenda da Esperança, né? O meu cunhado. Então ele falou assim, tem um lugar que a gente vai lá. Então a gente conversou com meu pai, chamou meu pai, e a gente falou, vamos para lá. E eu fui na fazenda uma terça-feira, conheci a fazenda, no sábado eu já entrei. Foi em 2002, eu entrei na fazenda, completei o ano até 2003, mas eu fui para parar de usar droga. Ó, deixa eu só... a Renata, que é a diretora do programa, vai colocar já Sim. aqui no programa o contato da Fazenda da Esperança, né, que é uma fazenda especializada na ajuda e no auxílio de pessoas que estão mergulhados no mundo da droga, tá certo? Então, já está passando aqui no GC o contato para você falar lá com a Fazenda da Esperança, que é especializada nisso, né? Um grande abraço, inclusive, ao Frei Hans, que é um velho conhecido do Padre Jonas, aqui da Canção Nova também, o idealizador da Fazenda da Esperança. Sim. E aí, completei o ano, voltei para casa, voltei para o convívio, né? Mas já separado já da mãe do meu filho. Comecei a ter de novo convívio social, mas mesmo assim ainda tinha coisa dentro de mim, ainda tinha raiva, ainda tinha ódio, mesmo ter passado pela fazenda. Você passou, você entrou, teve ano, todo o processo de entrada, né? de recuperação, saiu, mas ainda tinha coisa dentro. Então, porque eu fui só para parar de usar droga. Então, eu queria parar de usar droga. Então, depois veio as recaídas. Né? Mesmo eu ter passado pela fazenda, começou a vir recaídas uma atrás da outra. Então, minha irmã e meu cunhado levavam eu para o grupo de oração, eu participava do grupo de oração, ficava 1 mês, 2 meses bem, caía. Mas aí, em 2010, aconteceu uma coisa muito importante para você. Em 2014, eu já estava dentro da fazenda. Eu voltei em 2010 para recomeçar,
Fiquei em Sergipe. Ah, tá. Então, em 2010 você voltou. Foi o seu recomeço, Isso. 2010. Fiquei 9 meses no Paraná. Certo. Fiquei 3 anos e 5 meses, mais ou menos, Ah, tá. em Então, Sergipe. E depois esse foi um recomeço. Isso. Daí Mas eu vim... aconteceu algo... Então, aí já foi 2014. Eu já estava aqui em Guaratinguetá, na fazenda aqui em Guaratinguetá. Que aí foi a cura que Foi a precisava cura, então. acontecer. Foi aí quando eu encontrei com o Evilásio, que é o focolarino, que mora dentro da fazenda, que ele dá as palestras, dá o tema, é o psicanalista lá da fazenda, que faz as terapias. E aí ele deu um tema, cara, mexeu muito comigo. E eu não consegui dormir. No outro dia de manhã veio o Padre Márcio, que me acompanhava, com outro tema em cima, uma burdoada. E eu estava com 13 caras, morando com 13 caras, que eram todos voluntários já da fazenda, já tinha 10 anos, 5 anos de fazenda. E eu falei, ou eu dou tudo agora de podre, ou eu vou voltar para a droga de novo, cara. E aí eu não conheci ninguém, mas eu fiquei com medo de falar. Aí você decidiu rasgar o coração Falei, mesmo. é agora, né? Porque eu fiquei a noite toda lutando para falar aquilo, né, cara? Porque é difícil você falar. Hoje não, mas na época era muito difícil falar. Dos 5 aos 7 anos de idade, eu sofri abuso sexual na infância, por 2 vizinhos. Então, isso me machucou muito mais do que a surra que eu levei do meu pai, das coisas que aconteciam. Então, até quando ia acontecer o abuso, eu tinha que escolher quem que ia abusar. E, às vezes, eu escolhi o cara errado, eu apanhava dos caras. Foi nessa, quando eu cheguei no sofá em casa, que eu falei para meu pai que estava acontecendo, que ele me chutou. Que ele não acreditou que eu estava falando. E ali, meu pai, tipo assim, morreu para mim naquele momento, né? Então, para mim, foi uma liberdade tremenda quando eu coloquei para fora tudo aquilo que me machucava. Eu não conseguia ter relação com ninguém, cara, sabe? Tipo, não colocava a mão em ninguém, não conseguia, porque sempre vinha a sensação dos caras abusando. Então, principalmente homem. Quando o homem encostava em mim, pronto, eu já acabava para mim. Então, é que eu falei para você, quando eu era criança, eu batia para eu não poder sofrer, né? Era uma fuga minha, era uma coisa que me ajudava. Para você ter, eu ia para aquelas casas de mulheres, né? Aquela zona, ficava a noite inteira usando droga, mas não ficava com uma mulher. Eu fui ter relação, assim, com 23 anos com uma moça, depois com a mãe do meu filho, depois, hoje, graças a Deus, né, sou casado, né, casei dentro da Fazenda Esperança, né, hoje minha esposa me ajuda muito no que eu estou vivendo. Então, para mim, sim, quando eu coloquei para fora a questão do abuso que eu sofri, porque nem minha mãe, nem meu pai, ninguém sabia da minha casa. E ali, quando eu contei, os meus irmãos que moravam comigo da fazenda, vieram de meu encontro e falaram, nós estamos junto com você. E aquilo me deu uma liberdade, cara, que eu olhei no espelho e falei, puxa vida, sabe quando você olha, o seu olho brilha, o teu sorriso brilha, e você fala, cara, eu não preciso mais esconder, eu não preciso mais usar máscara, eu não preciso mentir. Samuca, valeu, irmão. Tamo junto. Vamos lá. Quando um coração se entristece, clamo a Deus que me consola. Me aponta então o seu caminho, brilha a luz do meu viver. Sinto em minha vida a brisa mansa de uma paz que é verdadeira. Brilha a luz do meu viver. Só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, sim. Com Ele eu caminho seguro, eu sou feliz. Jesus. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu o que o Pai, por amor, concedeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui
é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Legal, gente, olha só. O Rafael, @Fael, aliás, @0Fael, ele é um cara muito, muito criativo. Ele pegou um dia desse qualquer aqui na chácara, tá legal? E saiu entrevistando pessoas, jovens de maneira especial, mas pessoas que narraram para nós como elas viveram o seu PHN no ano de 2019. E eu pergunto para você, como foi o seu PHN 2019? Não estou falando do acampamento, não. Estou falando da sua vida, sua disposição em enfrentar o pecado, em dizer não ao pecado, a dizer bom dia Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Como é que foi a sua vida? Quem sabe um dia você também testemunhará aqui. A Renata e a Dani prepararam para nós esse VT e ficou lindo. Desde já, parabéns, Rafael. Mas vamos ver juntos e depois a gente comenta? Roda aí, Renatinha! Juventude PHN, ano de 2020, um ano novo que se inicia, maravilhoso, que alegria, que felicidade, novas metas, novos sonhos, novos desafios, mas a luta de ser PHN não para nunca e é todos os dias. E por isso eu quero te convidar, nós vamos sair aqui pela Chácara da Canção Nova, entrevistando alguns missionários e alguns colaboradores também, que vão nos dizer como foi viver o PHN no ano de 2019. Você não vai perder, não é? Então, vem comigo, vamos lá! Juventude PHN, estamos percorrendo aqui a Chácara de Santa Cruz da Canção Nova, passando por diversos departamentos aqui, para coletar um pouquinho de alguns testemunhos de pessoas que vivem o PHN na sua vida. Estamos aqui hoje com a nossa querida... Gente, Maria Luísa. Maria Luísa, você trabalha há quanto tempo aqui na Canção Nova? Há 8 meses. Há 8 meses. Maria Luísa, parece que você, antes de começar a trabalhar aqui na Canção Nova, você faz faculdade na Canção Nova também, é isso? Faço jornalismo aqui na Faculdade de Canção Nova. E você se converteu trabalhando aqui na Canção Nova e fazendo a faculdade. Parece que você teve uma aproximação mais perto e conseguiu ter um encontro mais assim. Explica um pouquinho pra gente rapidinho como é que foi isso. Bom, eu entrei na faculdade em 2017. A nossa faculdade é uma faculdade católica, uma faculdade confessional. E aqui na Canção Nova, trabalhar aqui é um pedacinho do céu. Então, mesmo com toda a rotina de trabalho, a gente está sempre envolvido com missa, com adoração, com o texto da misericórdia, pertinho do santuário, de todos os acampamentos nesse clima. A gente trabalha a serviço de evangelização. Então, estando aqui, voltando a frequentar a igreja, indo à missa, indo na adoração, eu me encontrei com Jesus de novo, mas agora dentro da igreja católica. Me reaproximei dos sacramentos, das coisas da igreja. Ah, sim. Então, porque você tinha me dito antes um pouquinho aqui nos bastidores que você já vinha nos acampamentos PHN, é isso? Sim, sempre gostei do PHN, mas acho que eu nunca vinha no PHN com a ideia mesmo, é acampamento. Eu vinha mais por causa da bagunça dos jovens, da montoeira de gente aqui que era gostoso. Mas depois que eu entendi que eu realmente me encontrei com Jesus aqui, eu passei a vir por causa da espiritualidade. E você não era católica, não tinha religião católica, apostólica romana, mas mesmo assim você vinha no acampamento PHN. Vinha no acampamento PHN, mesmo sendo evangélica, porque, como eu falei, era um encontro de jovens. Então eu vinha gostando ou não necessariamente do que ia ser pregado aqui. Olha só, gente, é interessante isso. Muitas pessoas, mesmo não sendo católico ou não vêm para o acampamento PHN, e a partir do acampamento PHN acaba se encontrando e acaba tendo uma experiência com Deus. Então, eu gostaria de perguntar para você como que hoje você vive o PHN no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida. Bom, eu vivo o PHN tentando viver um PHS, né? Dizendo sim para Deus, para as coisas de Deus. Teve um dia que eu estava aqui no santuário e eu estava meio perdida. A gente que é universitário, que é estagiário, às vezes entra em desespero. E olhando para o sacrário, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Maria, você está correndo na direção errada. Corre para mim e não de mim. E nesse dia eu voltei para a igreja e era o dia de Nossa Senhora de Augusta Rainha. E eu me encontrei com Jesus ali na Eucaristia. E eu vi que seria uma caminhada diária. Que todas as vezes que eu errasse, que eu pecasse, eu ia correr rapidinho pro confessionário, ia voltar pra igreja, ia correr pro braço do Pai de novo. E é isso que eu procuro fazer, ser santo nas pequenas coisas do dia a dia. É isso aí, tá vendo só? Juventude PHN, dá pra ser PHN sim, não importa onde você esteja, no seu trabalho, com a sua família ou na faculdade. É isso aí, vamos mais um pouco coletar mais alguns testemunhos. Muito obrigado, Maria Luísa, valeu, até mais e bora!
E aí, galera, continuando a nossa peregrinação aqui pela Canção Nova. Estamos aonde? Estamos na loja Canção Nova e vamos conversar aqui agora com essa querida amiga que está aqui arrumando, né, as coisas aqui da loja, organizando aqui tudo, deixando tudo bonitinho. É isso mesmo, Eu falo com quem? com a Edilene. Edilene, você é missionária da comunidade Canção Nova? Isso mesmo, sou missionária da Canção Nova há 4 anos. Há 4 anos, olha só que benção. Edilene, e nesses 4 anos de Canção Nova, quantas vezes você já participou do acampamento PHN? Antes da comunidade eu participei de 2 anos, 2012 e 2013. Quando eu entrei agora para a comunidade, eu trabalhei, né? A gente não participa muito, mas trabalha nas escalas, né? No pastel, no doce. Então, nesses 4 anos eu acabo trabalhando mais do que participando. E deixa eu te perguntar uma coisa, nessas 2 vezes que você veio antes de entrar para a comunidade, participar do acampamento PHN, você sente que o acampamento PHN te ajudou a discernir que você era Canção Nova? Com toda certeza. Inclusive, no último ano que eu vim, antes de começar o caminho, a inquietação no meu coração ela foi abrasada, né? Os questionamentos se era o meu lugar, aquilo tudo me encantava. Inclusive, a pregação do Padre Jonas foi algo que mexeu demais comigo. Então, com certeza, pode-se dizer que o PHN ajudou também a descoberta da minha vocação. E você hoje, sendo missionária aqui da Canção Nova, no que você vive o PHN no dia de hoje na sua vida de missionária? Olha, o incrível da nossa caminhada com Deus é que com o tempo você vai se descobrindo cada vez pior. Gente, é isso mesmo. O processo que eu vivo hoje é de me deparar mesmo com as minhas misérias, em muitas realidades, inclusive aqui na loja, onde eu me deparo com as minhas misérias, lidando com as pessoas, tendo paciência com os clientes muitas vezes, mas assim, tocar mesmo na miséria do outro. Só que esse processo de tocar na miséria do outro é parte de tocar nas minhas próprias misérias. Eu reconhecendo as minhas misérias, eu consigo trabalhar e enxergar o outro além das misérias. Então eu vejo que é um processo muito meu, comigo mesma, para daí para ir para o outro, né? Eu creio que é esse processo que eu tenho vivido. Muito obrigado, Edilene. E Edilene, uma última coisa. Qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo como viver bem o PHN na sua vida? Uma das realidades que eu acho que é fundamental é reconhecer. Nós somos pecadores. Isso é fato. É muito doloroso muitas vezes tocar que eu sou miserável, que eu tenho muitas misérias, que eu, enfim, tenho muitos pecados. O primeiro passo é reconhecer. Eu sou pecadora e reconhecendo que eu sou pecadora necessitada da graça de Deus. Porque se eu fosse boa o suficiente, não precisaria de Deus, né? Aí então é recorrer a Deus. Porque sou pecadora, preciso de Deus, então isso tem que me levar ainda mais a Deus. À medida que eu me conheço as minhas próprias limitações, eu vou poder trabalhar e lutar contra elas, que não luto sozinha, né? Conto com certeza com a graça, na Eucaristia, com o terço, com as adorações, com tudo da palavra, também com direção espiritual, com alguém que reze pela minha cura interior, são meios que vão me ajudar a viver esse processo de conversão diário. É isso aí, muito obrigado. Agradecemos aqui a Edilene, que dispôs um pouquinho do seu tempo para falar conosco e vamos continuar a nossa peregrinação. Galera, PHN, dando continuidade, vou aqui chamar o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, camarada. Como que é o seu nome mesmo? Gabriel. Gabriel, você trabalha aqui conosco na Canção Nova há quanto tempo? 4 meses. 4 meses, Gabriel, olha só que legal, tá novinho aqui ainda, um bebezinho aqui, no bom sentido, né? Mas, Gabriel, queria te perguntar uma coisa. Como foi para você, recém-chegado aqui na Canção Nova, viver o PHN no ano de 2019? Viver o PHN 2019 para mim é viver da seguinte forma. Por hoje eu não vou mais murmurar, por hoje eu não vou mais reclamar. Eu vivi um período na minha vida onde eu não tinha um trabalho fixo, eu não tinha uma renda fixa, mas eu também recebi algumas oportunidades de algumas entrevistas para fazer em outras empresas, mas nenhuma delas eu fui chamado. Então eu tinha tudo para reclamar, eu tinha tudo para murmurar, mas o que eu fiz? Eu entreguei nas mãos de Deus e sabia que Deus tinha o melhor para mim. E o melhor de Deus para mim foi a Canção Nova, é a Canção Nova. E então eu entrego tudo nas mãos de Deus e eu tentei viver esse período da minha vida, o PHN nessas pequenas coisas também. Exatamente. Qual que é a sua meta para viver o PHN nesse ano de 2020? Por hoje eu não vou mais pecar,
E isso eu quero dizer que eu não vou mais murmurar, não vou mais reclamar nessas pequenas coisas. É isso aí, muito obrigado, Gabriel, pelo seu testemunho aqui, que está aqui conosco faz 4 meses, se Deus quiser vai permanecer por um bom tempo ainda. E é isso aí, galera! Juventude PHN de todo o Brasil, agora estamos aqui com a... Vitória. Vitória, você é estudante da Faculdade de Canção Nova? Sim, eu faço jornalismo. Você já morava aqui em Cachoeira Paulista ou veio aqui por causa da faculdade? Eu sou natural de Carmo de Minas e moro há 3 anos aqui em Cachoeira Paulista. Vitória, qual que é a sua experiência? Como que, assim, no ano de 2019, você viveu o PHN no seu dia a dia? Primeiramente, né, para eu viver o PHN, eu preciso entender que existe um Deus que me ama incondicionalmente. E saber que, como ser humano, eu tenho as minhas limitações e entregar tudo isso a Deus, entregar a minha juventude, a minha vida a Ele, sabendo que Ele sempre vai fazer o melhor por mim. Viver o PHN é saber que por hoje não vou mais pecar e que, da mesma forma, eu estou dando um passo a mais para o reino de Deus. É isso aí, olha só que mensagem bonita que a Vitória deixou aqui pra gente hoje e eu quero dizer a você, eu não, a Vitória vai deixar um recadinho pra você que quer viver o PHN no seu dia a dia, ela que é uma estudante, faz faculdade de jornalismo, vai deixar um recadinho pra você que também é estudante. Não tenha medo de entregar a sua vida a Deus, porque Ele sempre vai fazer o melhor por você. É isso aí, fico aqui agora, muito obrigado, Vitória. É isso aí, povo PHN, você pode acompanhar aqui hoje alguns dos testemunhos de pessoas próximas aqui da Canção Nova que podem vivenciar o PHN no seu dia a dia, seja no seu trabalho, com a sua família ou nos seus estudos. Estamos aqui hoje também para encerrar essa matéria aqui neste lugar maravilhoso que é o Centro de Evangelização. Esse lugar profético que é onde ocorre não somente o acampamento PHN, mas inúmeros outros acampamentos. Você que pode vir aqui se abastecer, se enriquecer da graça de Deus para você voltar no seu dia a dia e lutar contra o pecado. O pecado que não é algo fácil de se lutar, por isso que você tem que dizer não todos os dias, lembrando que o ontem já passou, o amanhã não está pronto ainda, você só tem o hoje, e por hoje eu não vou mais pecar. Então quando você pecar, você caiu, caia também de joelhos no chão, peça perdão a Deus, recomece, e é isso aí, é assim que você vai conseguir viver o PHN na sua vida. Dungão, é com você aí nos estúdios. Valeu! Muito bacana, né, gente? Legal demais a gente perceber as pessoas vivendo no dia a dia o seu PHN. Tem gente que vive PHN no cigarro, na bebida, em drogas pesadas, na mentira, né? Controlando um pouco o peso, né? Ou para ganhar massa ou para perder peso. Enfim, cada um de nós temos um PHN. E o PHN é tão pedagógico que ele pode ser usado tanto para a parte espiritual quanto também para o dia a dia de um ser humano, uma sese, né? Uma disciplina na nossa vida. Isso é muito importante. E eu digo isso de carteirinha. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, Dung, você não engorda, por quê? Senão, primeiro que o biotipo ajuda. Segundo, é que eu também digo o meu PHN, as coisas ruins que eu não posso ingerir. Refrigerante em excesso, a parte branca da picanha, por hoje não. Então a gente também vai se controlando. E é claro também para os pecados que podem nos levar para o inferno um dia. Então o PHN serve para tanto quanto outra situação, tá bom? Não deu saudade do PHN 2019? Olha, toda vez que eu paro assim para pensar, eu começo a pensar no que foi esse grande encontro. Aliás, até aquela data, o maior encontro já acontecido aqui na Canção Nova. Bateu todos os recordes, número de pessoas, número quase zero de incidentes, né? É uma coisa maravilhosa, o PHN é fantástico. Mas nós separamos 3 momentos desse PHN que vão mexer com você. Um foi a Cris Henrique que pregou para nós. O padre Paulo Ricardo, fantástico, dispensa apresentação. E o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Esses 3 momentos você curte agora. Roda para nós, Renata, capricha aí, hein? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. Paulo está dizendo que a sua força não é sua, ela é do Senhor.
Fortalecei-vos no Senhor, Paulo vai dizer no capítulo 10, e na força do seu poder. Revestir a armadura de Deus. Veste toda ela. Pegue esta armadura que não é sua, esta armadura é de Deus. Mas Paulo está dizendo que é a palavra de ordem. Você pode pegar esta armadura, ela está ao seu alcance. Ela é para nós. Revesti-vos da armadura de Deus. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as insídias e o diabo, o Satanás, contra os principados, as potestades, as autoridades. Não nos enganemos, nós vivemos um tempo de combate espiritual, porque o que Satanás quer é roubar a nossa alma. Satanás quer tirar os filhos de Deus, quer tirar a dignidade de filhos de Deus. Quem aqui já foi na Cracolândia ou já viu algo sobre a Cracolândia? Levanta a mão. São zumbis ou não são? São pessoas sem sentido, com o olhar perdido. Meus irmãos, eles também são chamados à santidade. Eles fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós, como cristãos, vocês jovens cristãos, precisam sair de onde estão e levar esse amor a esses jovens, aqueles que precisam. Nós não podemos sair daqui com essa riqueza e guardá-la para nós. É preciso anunciar, é preciso falar, porque nós estamos vivendo um tempo, e Paulo está dizendo, de um grande combate espiritual. Não deixe ninguém tirar essa amizade de você, como São Tarcísio. Não sei se vocês conhecem a história de São Tarcísio. São Tarcísio era um acólito, que a gente hoje diria ministro da comunhão, né? Ministro extraordinário da comunhão. São Tarcísio era um acólito que estava levando Jesus sacramentado, escondido, dentro de um saquinho, no peito, para os prisioneiros, para os cristãos que estavam presos e iam ser executados. E São Tarcísio ia levando a Eucaristia, era um menino, um adolescente, e os cristãos diziam, bom, ele é adolescente, ninguém vai suspeitar, ninguém vai achar que ele está fazendo alguma coisa de mal. Então ele ia lá, visitava os cristãos, numa tecazinha, num saquinho no pescoço. Ele levava a Eucaristia, chegava lá, os cristãos comungavam na prisão. Mas no meio do caminho, um dia, ele viu que os soldados romanos vinham na direção dele e estavam falando, parecia que estavam falando dele. Ele se assustou e saiu correndo. Os soldados estranharam aquilo e disseram assim, opa, o que é que foi? E saíram correndo atrás dele. Quando os soldados chegaram em São Tarcísio fez assim, porque Jesus estava no peito dele, e ele não queria entregar Jesus para os soldados. E os soldados, o que é que você tem aí, moleque? E começaram a bater nele, e ele travou as mãos, a couraça da justiça, ele travou as mãos, e eles começaram a bater nele, e ele não destravou. Eles começaram a chutar, e ele não destravou. Finalmente eles mataram São Tarcísio, e São Tarcísio morreu. Mas milagrosamente, nem depois de morto, ele abriu os braços e entregou a Eucaristia, porque o maior tesouro é Jesus no nosso coração. Não interessa se batem em você, não interessa se querem matar você. Na couraça da justiça, segure Jesus, a amizade com Jesus. Essa é a força de Deus que está dentro de você. Essa é a força que vence o Golias. Essa é a força que você tem. A sua amizade com Jesus é tudo. Para não perder esta amizade, os mártires derramaram o seu sangue. Para não perder essa amizade, as virgens se consagraram a Deus. Para não perder essa amizade, os doutores pisaram nas heresias e nas falsas doutrinas. Para não perder essa amizade, os santos atravessaram os mares para converter os pagãos. Para não perder essa amizade,
tudo, porque essa amizade é amor de caridade, é amor de Deus que nos elegeu, é amor de Deus que nos escolheu, Deus me escolheu. Então hoje, meu amigo, minha amiga, escolha Deus. Você só tem caridade no seu coração, você só tem amor ágape no seu coração, se você escolher Deus, como Deus escolheu você. Deus escolheu e preferiu você. Deus estava doendo, lá na cruz, doeu bastante, mas Jesus disse, não, eu vou até o fim, eu vou amar até o fim, porque eu te escolhi, tu és meu, tu és minha. E você, como vai reagir? Você como vai reagir com Deus? Você não vai escolher Deus? Hoje é o dia da salvação. Por hoje eu não vou mais abandonar o meu precioso Jesus. Ele é a minha amizade, a couraça da justiça. Eu vou me manter com Jesus na amizade com Ele. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje decida, amor de eleição, amor de escolha. Rejeite os outros deuses, rejeite os deuses falsos da droga, do sexo, do estar na moda, do estar com seus amigos. Ah, mas eles vão me rejeitar se eu virar católico. Escolha quem escolheu você. Pague o preço por aquele que pagou o maior preço por você. Ame aquele que amou. Este é o Deus de amor. Mantenha este tesouro precioso do Deus de amor dentro do seu coração e proteja isso com a couraça da justiça. Veja bem, para o discípulo, basta ser como o seu mestre. O Senhor quer que nós sejamos discípulos, discípulos dele. Discípulo é aquele que vive junto com o mestre. Discípulo é aquele que acompanha o mestre em todas as coisas, é aquele que confia no mestre e vai sendo formado na vida lado a lado com o seu mestre. Mesma coisa o servo. Para o servo, basta ser como o seu Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Diga comigo, Jesus é o meu Senhor. Unicamente o meu Senhor. E eu quero ser servo de Jesus. Aceita-me, Senhor. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser servo. Teu servo. Teu discípulo. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa. É um resumo daquilo que foi o ano 2019 para nós. Fantástico, meus irmãos, fantástico. Eu peço a Deus que o ano de 2020 seja tão bom quanto esse. É claro que esse é um pedido humano. Deus se supera a cada ano, a cada dia, a cada momento. Claro que Ele vai nos dar um ano ainda muito melhor, com todas as lutas próprias que nós devemos ter para nos manter aqui na terra sãos, mente e alma. Então a prova é necessária, o problema é inevitável, mas a graça de Deus sobrepõe todas essas coisas. Acredite. Essa é a palavra que vai me conduzir ao longo desse ano 2020. A inspiração é essa. Acredite, creia, de fato. Pega a sua esperança, pega a sua fé, pega a sua confiança, mistura tudo e vai dar essa palavra. Acredite. Deus vai mudar realidades impossíveis na nossa vida. Bom, a gente vai encerrar o programa simplesmente com ela. Essa menina é fantástica, eu a amo, é uma irmã para mim, é uma pessoa que eu considero muito, porque trabalhei muito tempo com ela e eu a admiro a família dela, o filho dela, o esposo dela, o ministério dela.
ela também esteve com a gente aqui no PHN. Estou falando de Adriana Arides. E é com ela que nós nos despedimos. Esse restinho de noite, esses poucos minutos que faltam para terminar a nossa noite, eu te deixo na companhia de Adriana Arides. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Canta comigo, vai. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Se Ele tem tanto pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Canta comigo, vai. Qual é a chave? Quero ouvir você. Do teu Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.